Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das Seis, a Quinta da Lei. E hoje aqui temos um tema super importante, né, para apresentar para vocês, juntamente com o delegado de polícia daqui da comarca de Linhares e também o Dr. Rones, que vai nos acompanhar aqui para alguns esclarecimentos. Meu nome é Nairo Pandolfi e hoje o tema que a gente vai tratar aqui é da política de drogas, principalmente se tratando aqui dentro da cidade de Linhares, mas inicialmente eu gostaria aqui de dar as boas-vindas ao Dr. Tiago Cavalcante, delegado aqui da 16ª Delegacia de Polícia de Linhares, e pedir para que dê uma palavrinha aqui de introdução no nosso bate-papo. Opa, boa noite, doutor Rones, boa noite, doutor Nairo. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Cavalcante, eu entrei na polícia desde 2009, vim para o Espírito Santo em 2012 como delegado e hoje atualmente estou nas pastas, né, nos assuntos de tráfico de drogas e homicídio. São as duas delegacias que eu estou com atribuição hoje. E a gente acompanha que o Espírito Santo é um estado que ele tem uma política de combate à droga muito interessante, muito combate ao homicídio, então mais forte ainda, com a política do estado presente. E é bacana que o que a gente vai discutir aqui dá para ter muitos esclarecimentos. Muito bacana. Dr. Rones, que também foi policial civil, policial militar, bombeiro, hoje atuando como advogado, mas tem a visão de forma geral, né, dessa política de proteção, né, da sociedade, a política de drogas aí que vem sendo adotada pelo governo, principalmente do Espírito Santo. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Rones. Gostaria que você desse uma palavrinha também de introdução para o nosso bate-papo. Boa noite a todos que nos acompanham, Dr. Tiago, Dr. Nairo. É um assunto bem importante pontuar. Hoje a gente vai tratar mais essa questão do tráfico de drogas, como que intimamente está ligado ao crime de homicídio. O doutor Tiago, titular dessas duas delegacias aqui na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Como o doutor Nairo disse, né, eu estou como advogado, mas até pouco tempo eu integrava as forças de segurança do Estado do Espírito Santo, atuando inicialmente na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, e há 22 anos eu era investigador de polícia, né? E hoje a gente vai contribuir aí nesse bate-papo, nesse importante assunto aí. Muito bacana, obrigado, Rones. Então, o nosso bate-papo hoje, já dando início, né? Eu vou direcionar a primeira pergunta, o primeiro questionamento para o Dr. Tiago Cavalcante, com relação ao novo entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal, dessa política de drogas, do uso da maconha, se isso deixou de ser uma infração penal, qual a interpretação que está sendo feita nesse momento com relação a essa posse, né, o uso da maconha especificamente? Então, é um tema polêmico, né, mas que deve ser enfrentado por toda a sociedade. Embora o STF ele tenha as opiniões com a visão constitucional dele, isso muitas vezes é um embate com relação ao que a sociedade de maneira geral pensa. E o novo entendimento que o STF traz é em parte interessante, porque ele traz um pouco de objetividade onde antes só existia a subjetividade. Veja bem, a gente tem que fazer uma análise histórica desde antes de 2006, quando houve a mudança da lei de drogas. A nossa primeira legislação a respeito de droga era de 1976, salvo engano, e lá tratava o usuário como um criminoso. Como faz muito tempo que eu não lido com essa lei, até porque houve a mudança em 2006, eu não posso cometer aqui algum equívoco, mas, salvo engano, o usuário era um criminoso que poderia responder com um crime de pena máxima até 3 anos. Ou seja, nem em tempo circunstanciado ele não deveria ser submetido. Com a mudança legislativa, a gente teve um primeiro problema. Em 2006, houve a criação do primeiro crime sem pena. E o STF já teve que se manifestar naquela situação. Trouxe o termo de um crime sui generis, né? Porque ele tinha uma pena que não era uma pena de restrição de liberdade. E, veja bem, isso causou, naquele momento, um abalo para as forças policiais, porque era muito frustrante para o policial pegar um indivíduo com quantidade de droga e ela, a partir de uma interpretação subjetiva da autoridade policial,
ele determinar que aquela droga poderia ser de uso ou para o tráfico. Então, a partir daí, já houve essa mudança que deixou esse critério de subjetividade muito avançado nessa decisão. Mas tudo bem. Até aí, a gente tinha uma questão em que o delegado ia entrar em discussão com um advogado, etc., para identificar se ali houve realmente um tráfico ou não. No caso, ficava sobre a interpretação do delegado de polícia ali no flagrante. Isso, em primeiro momento. Depois o juiz, obviamente, poderia se manifestar na instrução criminal. Mas aquele primeiro momento ali que a gente ia ter o contato com a droga, tinha essa discussão. Não cabia mais a prisão, né? A condução para a prisão. Ele poderia assinar o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometendo a comparecer à audiência e ia para a rua. Só que o que acontece? Era muito subjetivo. Não existia uma quantidade como em outros países existe essa situação. Que é interessante isso aí, porque você consegue, num universo do flagrante, onde o delegado ele é obrigado a se manifestar sem muito subsídio, né? Eu chamo de um juízo provisório ali, de tipicidade, que eu gosto de usar esse termo. Ele tem que decidir ali naquela situação só com as declarações dos policiais militares e da declaração do próprio suspeito. Então, às vezes, é muito pouco para que ele tome uma decisão mais acertada. E acaba acontecendo mesmo algumas injustiças que são, assim, passivas de acontecer. Mas... No caso, não tem como também o delegado saber tudo o que aconteceu ali, né? Bem pelas informações da própria polícia militar, Não tem. Então, a gente tinha, às vezes, uma condição do cara trazer 1 quilo de maconha e conseguir convencer o delegado de que ele era um usuário. Então, o que é que esse entendimento traz, que eu acho positivo? É que você tem um número certinho ali. Então, se o delegado não tem muito para onde correr, ele vai agora se embasar no entendimento. E essa quantidade, que eu penso dessa quantidade? É uma quantidade que ela não é tão pouco também não. Mas é como eu estou te falando, se 1 quilo pode ser interpretado como uso, por que não os 40 gramas? Agora, o que é que a gente observa também com tudo isso? Ao longo dos anos, se a gente fizer essa análise histórica, desde 76 até agora, a gente começa a perceber o quê? Um abrandamento das políticas com relação, principalmente ao usuário e agora aos pequenos traficantes. Porque, embora a pergunta tenha sido relacionada com essa recente decisão, a gente tem a figura do tráfico privilegiado, né? Que vocês, advogados, se utilizam muito, que é um entendimento relativamente recente, onde você tem aquele indivíduo que é réu primário exercendo um tráfico sem uma associação verificada, ele tem alguns benefícios, inclusive não se encaixa mais no crime hediondo. Então, se o Brasil, a gente percebe essa política de abrandamento legislativo. Isso, por si só, geraria uma discussão bem grande. Entender por que o Brasil caminha nesse sentido. A quantidade de presos, os movimentos que estão acontecendo relacionados às facções no presídio, é a percepção de que o pequeno criminoso não deveria conviver, né, com o criminoso de maior periculosidade. Então tudo isso tem que ser revisto. Mas não tenho dúvida de que essa decisão ela é uma sinalização para todo mundo e que não necessariamente a gente tem que aceitar bem, que é o quê? Há um abrandamento. O doutor Tiago, o senhor frisou muito bem, porque ela é polêmico, porque só quem tem usuário de droga na família sabe o que é isso, né? Então, quando você fala, inclusive o STF, nesse julgamento, como o senhor disse, com a Lei 11.343 de 2006, passou-se a ter um crime sem pena. E nessa interpretação do consumo de porte não ser mais uma infração penal, o STF ele usou até isso. Não é descriminalizar, não é legalizar. Mas eles partem do pressuposto que agora deixou de ser infração penal justamente porque não tinha uma pena restritiva de liberdade e passou a ser uma infração administrativa, uma multa. A pessoa tem que ser tomado todos os procedimentos legais, só que ele não vai na qualidade de réu, vamos dizer assim, né? Não tem mais que assinar um termo de compromisso, mas vai ser uma infração administrativa. Isso no caso atualmente, né, que está acontecendo. A interpretação mas do STF. Antes dessa interpretação, na prática, como que funcionava, doutor?
Isso era aplicado uma multa, uma prestação de serviços? Como que funcionava diante do juiz? Porque tinha que se apresentar, né, diante do magistrado. Sim, o usuário ele era conduzido à delegacia de polícia, doutor Tiago sabe muito bem. Era-se lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, na qual o usuário ele assumia o compromisso de comparecer em juízo quando intimado. Só que não tinha pena. Era prestação de serviço à comunidade, era advertência, sanções desta natureza. E quando houvesse descumprimento, no caso de reincidência, aí ao invés de ser 5 meses, passaria a ser um tempo maior. Mas preso ele não ia ser. A única forma de se autuar o usuário em flagrante é se ele se negasse a assinar o termo circunstanciado. Aí, nesse caso, teria que se lavrar um flagrante. E com essa interpretação do STF acabou tudo isso, né? Deixa de ser uma infração penal, da qual são espécies crime e contravenção, né? E passa a ser uma mera infração administrativa. E o doutor Tiago já entrou até no segundo tópico aqui, quando ele diz os parâmetros que hoje os critérios, STF, né, que estão sendo utilizados. A questão de 40 gramas de maconha, que não é pouca coisa. Aí o que é a tendência dos traficantes fazerem? Fracionar, sempre. E até 6 pés de maconha. Agora, gostaria que o doutor Tiago falasse nessa questão. Nada impede da pessoa ser pego com a quantidade que fica até 40 e ela ser autuada no tráfico de drogas, né? Quando tiver presente outros elementos. Eu gostaria que... Como que é feita essa diferenciação? Porque inicialmente o doutor mencionou que muitas vezes a pessoa era pega com 1 quilo de maconha, por exemplo, e na situação ali, pelas circunstâncias daquele fato ali, não aparentava ser tráfico de drogas. Então, como que é feita, doutor, essa distinção? Então, a subjetividade ela ainda vai existir. Agora, num cenário de dúvida, a gente tem agora um parâmetro que é um guia. Mas, assim, é interessante porque a sociedade ela não está acostumada, preparada, principalmente a grande maioria dos usuários, elas não estão preparadas para lidar com essas questões muito técnicas. Então, a gente entra nas casas ainda cumprindo busca e apreensão e as pessoas chegam a falar, mas não foi legalizado? Mas não foi legalizado? E, de fato, a sensação... Foi bem informado. Né? De fato, a sensação social que se tem, principalmente para o leigo, é de que foi legalizado o uso. Quando não foi. A substância que entra no Brasil de forma ilegal, ela ainda é um crime. Né? O ato de trazer para dentro do Brasil, seja uma substância, seja algo ilegal ou seja algo sem as formalidades necessárias, você vai estar incorrendo no tráfico ou no descaminho. Só que, assim, como eu disse, é uma sinalização que é muito sintomática desse abrandamento. E, na prática, o que é que isso muda? Bom, para a vida policial, aumenta um pouco a frustração do policial, né? Nesse cenário. Mas eu acho que o reflexo maior ainda é sim nos presídios, naqueles casos de revisão criminal. Eu, quando soube da notícia no primeiro momento, eu achei que não ia influenciar tanto. Mas com o passar dos meses e tendo em contato com os advogados mesmo, ou com o juiz de execução, etc., a gente vê que a medida teve um reflexo muito grande. Todos os casos relacionados à droga tem que ser mensurada a quantidade, verificado exatamente qual foi, e o advogado, dentro do âmbito do trabalho dele, é óbvio, ele vai tentar buscar essa brecha. Porque o infrator, meus amigos, eles buscam sempre as brechas. Uma brecha grande que a gente tem ainda hoje que tem que lidar é o fato do menor em conflito com a lei, né, que é o adolescente, ele não ter o mesmo tratamento do adulto. Então, assim, isso por si só já gera uma consequência, que é o quê? Quem vai para a pista, como se diz no linguajar deles, quem vai para a pista é o menor, não é o maior. Então, assim, o Estado, por conta de uma lei, institucionaliza a forma da empresa tráfico de drogas agir. Há muitos e muitos anos, desde a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, percebeu-se essa fragilidade em que o adolescente é conduzido muitas vezes 5, 6 vezes e não fica liberado, né? É liberado ele não comete dentro, crime, né? é liberado dentro da delegacia, porque o entendimento é que o crime é sem violência e grave ameaça.
E a repercussão do caso, se o delegado entender que não é um caso para representar, bem como o Ministério Público e o juiz, ele volta. E eu estou falando de casos práticos, de indivíduos que foram 1, 2, 3, 4 vezes adolescentes e voltam para as ruas por conta dessa fragilidade, dessa brecha. No caso, na prática, funciona de fato dessa forma, né? É. Muitas vezes é conduzido. Não tem uma regra, né? Uma vez, 2 vezes, Inclusive, vai. Não tem uma regra objetiva. Quando o tráfico de droga envolve menor, pelo fato de envolver violência ou grave ameaça presumida, vamos dizer assim, o adolescente infrator, o STJ, tem entendido que para internação, um único tráfico de drogas não configura. Salvo engano, é de 4 a pelo menos 4 vezes esse menor, esse adolescente infrator, teria que ser apreendido para que fosse decretada a sua internação provisória, que é de 45 dias. Agora, doutor Tiago, outro assunto também assim que gerou muita polêmica, né, essa questão da legalização do porte para o consumo pessoal, por que só a maconha? Por que então outros tipos de droga como o crack? Houve muita essa indagação quando surgiu esse entendimento do STF. Gostaria que o senhor... Sobre esse aspecto exato, eu não me debrucei sobre as informações oficiais, técnicas, mas eu tenho minhas teorias do porquê. Uma delas, a maconha é a droga mais disseminada, ainda hoje. É a droga mais apreendida, mais encontrada, mais utilizada, e me parece que tem um efeito nocivo menor. Não, me parece não. É claro isso. Assim, e usado também não só pelo baixo clero, vamos dizer assim, isso aí, mas... também, não, são um conjunto de circunstâncias. Conjunto de fatores como também, eu falei, né, eu nunca entrei numa manifestação oficial do STF de por que só maconha. Mas como estou dizendo, é uma droga de muita acessibilidade, ou seja, vai atingir um maior número de indivíduos, porque me parece também que a decisão ela tem o interesse de diminuir a população carcerária. Que o Brasil ele enfrenta esse problema de uma população carcerária muito grande e de um sistema carcerário que não promove a ressocialização. Se bem então que tá tudo ficava preso, né, por consumir. Não, sim, mas assim, a partir do momento que você tem alguns indivíduos que estão presos e passam a ter revisão por conta dessa nova decisão, também você pode ter sido preso por 20 gramas, você pode ter sido preso por 20 gramas, isso é possível, entendeu? Então, assim, por 30 gramas, o que acontece é que agora essa situação da maconha propriamente, como eu disse, assim, é muito largo a quantidade de usuários de maconha, menos nociva, é uma droga que é acessível para artistas, para pessoas que têm condição financeira melhor, todas as classes sociais. Então, assim, a decisão eu acho que ela quis abarcar o maior número de beneficiários, tanto do ponto de vista do usuário como do ponto de vista da população carcerária. Me parece que é isso. Tá? Bacana. Entrando aqui em um outro tema polêmico, vamos assim dizer, esse do Superior Tribunal de Justiça, que foi recente, inclusive, né, doutor Rones? Da questão do porte, da posse da arma de fogo, da absorção, né, desses crimes com relação, quando for praticado no contexto do tráfico de drogas ali também. Então eu gostaria que o doutor mencionasse qual é o seu posicionamento com relação a isso, porque a gente sabe que são crimes autônomos, né? Então existe essa polêmica nessa decisão. O STJ, recentemente, ele interpretando, ele deixou de considerar o que até então eram crimes autônomos no concurso material. O que significa dizer? Se a pessoa tivesse respondendo pelo tráfico de droga e tivesse uma arma de fogo envolvida, se respondia pelo artigo 33 da Lei de Droga, que é o tráfico de droga, e também pela posse ou porte previsto no Estatuto do Desarmamento. O STJ entendeu que se essa arma for utilizada nesse contexto, seria para oferecer segurança ao próprio tráfico. Então não incidiria mais o concurso material com a soma das penas, mas que seria uma causa de aumento de pena prevista lá no artigo 40 da Lei 11.343, que é a lei que trata de droga. Aplicaria-se o princípio da consunção, ou seja, não seriam mais 2 crimes, né, no concurso material, as somas não seriam mais, as penas não seriam mais somadas, mas sim a pessoa condenada no tráfico de droga com causa de aumento de pena do artigo 40. Foi também uma decisão muito polêmica. Eu gostaria de a gente repassar para o doutor Tiago se ele
Concorda com esse entendimento? Concorda, doutor, com essa decisão? Porque a gente sabe que na prática ali pode acontecer, mas ao que tudo indica ali, pelo fato de serem crimes autônomos, né, não necessariamente deveria acontecer a aplicação do princípio da construção. Né? Então, é o que já tinha comentado, são decisões, interpretações que são sintomáticas no sentido de que o Brasil busca sempre o abrandamento da legislação. Eu não sei por qual razão exata o Brasil costuma fazer isso em alguns anos, né? Tenho minhas teorias, mas assim, eu acho que ele precisaria de um endurecimento do sistema. Mas assim, a decisão é bem polêmica mesmo, porque não tem como o traficante ele não utilizar a arma para outras funções que não lesionar ou matar. Essa arma aqui eu vou ter meramente para proteção do meu material ilícito, eu não tenho o planejamento de usar. Eu acho que sim. O que eles quiseram fazer ali, provavelmente, diversos advogados bateram nessa tese porque se comporta muito como a questão do roubo, né? O roubo, realizado com arma, ele não tem um tipo autônomo. Você vai responder por roubo e por porte de arma. Não, você tem um roubo majorado ou um roubo qualificado pelo uso da arma. E a lei de drogas, ela já tinha também a causa de aumento de pena pelo uso da arma por um crime de tráfico associado com a arma. Mas, vamos lá. Nada impede, já que foi uma jurisprudência, inclusive agora, em 2024, uma decisão, né, uma súmula do STJ, não do STF, do STJ, nada impede que os ministros tivessem o entendimento de que aquela arma, tendo em vista a periculosidade e a possibilidade de utilização em diversos outros crimes, principalmente no homicídio, que é o que a gente vê, o co-irmão do tráfico é o homicídio, deveria ter um endurecimento interpretativo. Mas não. A gente se depara com uma situação como essa. Eu não concordo. Acho que no que diz respeito ao traficante, o grande traficante, o traficante armado, aquele que não está ali só para ganhar o dinheiro dele, tem que ter a pior interpretação possível. Muito mais grave, mais perigoso. Essa é a minha interpretação, assim. Porque há esse abrandamento de que o indivíduo que está vendendo para o sustento da família, como se fosse uma vítima social que não encontrou outro meio de sobrevivência. Então, esse tipo de cenário a gente tem que começar a combater, começar a ter um olhar mais crítico, entendeu? Inclusive, entra num caso mais uma questão de criminológica, né, de estudo, assim, da sociedade. Parece... E não tem como, parece que a gente está diante de uma situação de um pouco de ideologia. E como se estivesse trazendo questões ideológicas muito pessoais dos ministros e se fechando para o que está acontecendo na sociedade. Agora, para a visão da polícia e para a sociedade eu vejo como ruim. Agora, puxando para a advocacia, né, doutor Nário, principalmente quem milita na área criminal, vai ser usado largamente esse entendimento. Exatamente. É uma tese do STJ, inclusive de uma defesa criminal, hoje de 10 laudas, por exemplo, 9 se bate em falhas processuais, nulidade, interpretações que favorecem o réu. Uma você entra na discussão se é culpado ou se é inocente. Para a advocacia, isso é vantajoso. Agora eu vejo que tanto para a polícia como... essa terminologia é muito usada, né? A polícia trabalha para enxugar gelo. Quanto para a sociedade, eu vejo como negativa, desfavorável. Inclusive o homicídio, o senhor que é titular da delegacia de homicídio também, antigamente, essa questão do porte de arma e do homicídio, hoje são crimes autônomos e eles respondem. Agora, quando a pessoa comprova que ele tinha comprado aquela arma só para praticar o homicídio, o crime de porte de arma é absolvido também no crime de homicídio. Isso é analisado de caso a caso ali também. Né? Muito bacana. São temas muito polêmicos, muito debatidos aqui. Então, não saia daí, daqui a pouco a gente volta e até breve. Voltamos com o bate-papo das 6, a Quinta da Lei.
E hoje tratando de um tema aqui super polêmico, vamos dizer assim, mas super atual e importante para a sociedade, principalmente de Linhares, que é com relação ao impacto do tráfico de droga na nossa sociedade. E hoje eu recebo aqui o delegado de polícia da 16ª Regional de Linhares, Dr. Tiago Cavalcante, e também o ex-policial civil, Dr. Rones, hoje atuando também na advocacia. E aqui eu já dou sequência, né, no nosso bate-papo para mais uma pergunta muito interessante, que é com relação ao tipo de droga, né, o mais comum que entra dentro da Polícia Civil ali, que acontecem as prisões em flagrantes, e também como que essas facções, como essas organizações criminosas atuam nessa distribuição. Beleza. Então, assim, a droga que a gente mais aprende ainda é maconha. Em segundo lugar vem o crack, terceiro a cocaína. Cocaína é claramente uma droga de elite, tá? Depois da cocaína vem alguns drogas sintéticas que estão também bem características de um certo público. Pessoal também mais elitizado. O povão mesmo é a maconha. E como é que essa droga ela adentra, né? Que você acha... Exatamente. Como que, então, que as facções atuam, né, na distribuição? O Brasil hoje ele está passando por esse momento no que diz respeito à segurança pública, que é o momento das facções, né? Se a Colômbia teve seus problemas com os cartéis, hoje o Brasil é conhecido mundialmente pelo problema das facções. E as facções, assim como os cartéis, eles já transpassaram os limites territoriais brasileiros, né? Recentemente saiu uma reportagem no Veículo Famoso aí, que pelo menos 5 países já sofriam influência das facções. E as facções elas se entranharam em todo o estado, né? E inegavelmente a facção ela vai atingir todo o Brasil e praticamente todas as regiões. Não existe mais aquele... A gente escuta muito o discurso dos mais antigos, dizendo que aquela região era tão boa, era tão tranquila. Meus amigos, infelizmente a droga ela atinge todos os locais como se fosse um vírus, assim, parece o Covid. Vai chegando em todo canto e tomando. E agora com o mesmo modus operandi. Como eu disse, usando o menor para distribuição. Aí tem o frente, que é aquele cara armado que garante a ordem. Ele garante a ordem como? Que não vai haver dívida, que não vai haver influência da ação de outro grupo naquele território. A distribuição e entrada de droga é feita realmente pelas facções. Essas facções grandes como o PCC. E a rota, doutor? Da onde que vem? A rota, é combatido isso? A rota, vamos falar aqui da rota no ponto de vista do nosso município, que eu acho que é o mais interessante. Como é que a droga adentra no nosso município? São de formas quase infinitas, né? A gente percebe muito a utilização do Uber, que é uma forma de meio de transporte hoje consolidada, né? No Brasil todo, o Uber. Praticamente hoje não existe mais o táxi. E o Uber acaba fazendo parte também do pequeno comércio, da pequena estrutura da droga dentro dos municípios. Porque ele passa a ser um cara que, na concepção dele, ele não aderiu à associação criminosa, mas ele se engana. E ele tem conhecimento muitas vezes que está fazendo o transporte. Tem, às vezes inclusive surge aquele nome, né, que é Uber do tráfico. Exatamente, esse aqui é o meu Uber. Do jeito que tem, esse aqui é o meu menor, agora esse aqui é o meu Uber. Então, para vocês terem a concepção, existe até esse termo, esse aqui é o meu Uber. E o Uber ele para de usar o aplicativo e começa a fazer a corrida de forma direta. Então a gente tem muito a forma de entrada nas rodovias, né, através do Uber. Vem também aquelas mulas tradicionais, né, que são aquelas pessoas que são contratadas normalmente acima de qualquer suspeita. Especificamente só para fazer Especificamente, normalmente são mulheres. Vem, às vezes até da região fronteiriça do Brasil, o norte ali mesmo, com aquela carga, uma carga aparentemente pequena, que você pega assim 1 quilo de pasta base, 1 quilo da cocaína prensada, vira muito dinheiro. Você chega até ali, na venda final, R$100 mil, num pedaço mais ou menos assim, pra você ter noção, desse tamanho prensado. Você tem 100, 150 mil reais ali final. Bota numa mochila. Então, vem através do Uber, vem através dos ônibus, das rodoviárias, vem através de moto, carro. Mas assim, o principal meio que entra aqui são pelas rodovias. Ainda acontece muito pelas rodovias. Pelas rodovias, o ponto a ponto ali. Agora, todo indivíduo que trabalha com transporte, ele é assediado. Desde o piloto de avião
ali o motorista escolar. Todo indivíduo que trabalha, pode ter certeza, caminhoneiro, motorista de ônibus, todo aquele que trabalha com a rede de transporte, principalmente os caminhoneiros também, são muito assediados. Eles vão para o local, chegam com a carga, voltam. Recentemente, por exemplo, pegamos uma carga grande dentro de um caminhão, de uma empresa acima de qualquer suspeita. E eu tenho a concepção plena de que o proprietário da empresa jamais imaginou que aquela quantidade de droga estaria ali. Muitas vezes o acordo é feito com o motorista, que é a peça mais fragilizada porque precisa do dinheiro. O senhor falou de mulheres aí, inclusive antes de eu me aposentar, recente, acho que estava eu, o policial Gabriela, nós pegamos uma mulher dentro de um ônibus, acho que o senhor estava na aviação Águia Branca em Soretama ali, né? Tivemos a informação, aguardamos, fomos lá e ela realmente No caso, dentro do ônibus, tiveram a informação, provavelmente de um próprio passageiro também deve ter dado a informação, ou denúncias anônimas que acontecem. São denúncias, né? Anônimas, aí ela foi abordada e realmente ela trazia consigo. Acho que foi tablete de maconha, né? Era cocaína ali. Cocaína. Na maioria das vezes, então, as apreensões que acontecem são por denúncias, né? Denúncias anônimas. Faz parte da inteligência da polícia. E um dos instrumentos de inteligência é o 181, né? Importantíssimo. Ainda continua sendo um dos mais importantes. né? Um dos mecanismos muito importantes. As outras não. A gente tem aquele levantamento de acompanhamento de veículo, de pessoa, e ela entra, digamos assim, no nosso radar, ela passa a ser monitorado, e aí, onde essa pessoa, veículo, etc., for verificado, a gente já... Trabalho de inteligência da polícia. Trabalha com as outras forças de segurança. Né? Hoje, o que está ditando o nosso trabalho é integração. Integração e tecnologia, né? Integração PRF, Polícia Militar. Isso aí, militar, Guarda Municipal. É isso que eu ia mencionar. Todo mundo junto. Existe a questão do cerco, né? O cerco eletrônico, hoje praticamente você roda a BR-101, aqui é tudo cheio de cerco. Então isso auxilia no caso. A tecnologia ela tem feito grandes diferenças e a perspectiva é que venha a fazer cada vez mais. Muito bacana. Dr. Rones, apesar do senhor ter se aposentado recentemente, né, da Polícia Civil, você tem muito conhecimento e na prática presenciou muito essa questão do tráfico de drogas e como ela influencia também no aumento da violência dentro da sociedade. Então eu gostaria de que você desse a sua visão quando policial civil e hoje atuando na advocacia nessa questão do aumento da violência em razão do tráfico de drogas. O tráfico de droga está intimamente ligado com outros crimes, com homicídio e com roubo também. Por quê? Porque aquela pessoa que fica viciada, ele começa a praticar pequenos delitos dentro da própria casa, né? Furtando, pegando algum objeto para poder vender, para manter ele no vício. E quando ele não tem dinheiro, eu trabalhei muito tempo também na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa em Vitória, e a gente atendia os locais de homicídio. Muitas vezes, porque o usuário está devendo ao traficante, o traficante não empresta a arma, aluga a arma para ele ir lá poder roubar e pagar a dívida que ele tem na boca de fumo. Então, além de pagar a dívida, ele tem que pagar o aluguel da arma. Então, isso está intimamente ligado, como nós falamos, ao crime de homicídio, porque se ele não pagar o traficante, muitas vezes, para demonstrar poder com arma de fogo, por isso esse entendimento do STJ, ele vai matar, ele vai ameaçar familiar para que pague a dívida da droga. No caso ali é feito o aluguel da arma de fogo ainda? Isso, é feito o aluguel. E ele vai ter que roubar para poder sustentar o vício, porque a família se cansa, quer internar, quer buscar ajuda, que ele seja ajudado, mas muitas vezes por causa do vício ele não quer ser ajudado, ele acaba virando morador de rua, mendigo, e ele vai viver do crime, roubando para poder sustentar o vício desse. É por isso que eu estou falando, quando se fala de descriminalizar, não é simplesmente essa uma questão jurídica, envolve todo o lado social, o aumento a destruição da família, porque quem tem, só quem vive esse dilema, é muito triste ter um usuário de droga que, se não for tratado, se não tiver ajuda da igreja, da família, ele vai virar um delinquente. Bacana. Doutor Tiago, apesar do senhor atuar predominantemente aqui em Linhares, o senhor tem conhecimento também da questão de Soretama, né? De como que é a atuação das facções de Soretama, Rio Maranhão e também em todo o estado, né?
E com relação a isso, como que está essa guerra de facções, principalmente ligadas ao tráfico, na nossa região? Então, o termo facção ele se popularizou muito, né? Mas o que a gente vê nos municípios menores, como Soretama, por exemplo, Rio Bananal também tem seu tráfico, em menor intensidade, mas tem, e mesmo em Linhares, nós vemos um reflexo da distribuição de droga por facção, mas que elas não têm um braço propriamente de disputa aqui dentro. A gente consegue observar, por exemplo, que a droga vem por conta do BDM, vem da Bahia uma parte da droga e tem um representante aqui que tem um contato direto com um membro do BDM, isso tem, mas as facções elas não se enfrentam propriamente aqui. O que a gente percebe em enfrentamento aqui são dos grupos locais, que por sua vez possuem seus próprios nomes também. Isso aí, mas assim, usar o termo facção, pode-se até usar o termo facção porque o termo, a facção ela não tem uma definição jurídica muito objetiva. Então, tudo bem, diferente da associação criminosa e da organização criminosa, Isso. que nós temos a lei dividindo quais são os critérios que pode se aplicar. Então, a gente pode usar o termo facção, mas me dá uma ideia de que seja um grupo mais Grupos organizado. rivais, né? Quando eu penso aqui no município da gente, eu penso mais nas associações, pequenas associações, os grupos, as gangues, né? Popularmente a gente chamava mais de gangue. Mas existe, com uma formatação muito clara, um chefe, um gerente e os menores na pista. Muito clara essa formatação. Sistema piramidal, assim, isso né? aí. Alguém se beneficia lá na frente, os demais não. E se você, muitas vezes, quiser cruzar o caminho, vender na região do outro, aí sim começam as guerras, né? E também é uma falácia falar que o traficante não gosta do ladrão, não gosta de roubo. Isso aí também é uma falácia, tá? Porque o que a gente observa, quando muitos traficantes, quando eles estão descapitalizados, porque tiveram um derrame, perderam para a polícia uma arma ou grande quantidade de droga, não tenham dúvida que se eles precisarem vão partir para o roubo, que é muito observado isso. O Ronis, na época de polícia, vai ter essa experiência, pode concordar comigo se assim ele achar. Mas a gente observa muito isso, a gente vai ver a ficha criminal do indivíduo, a gente não vê aquela sequência simplesmente de tráfico. Tudo bem, muitos têm disso também, mas a gente vê que tem muitos que na hora do pega pra capar, que acabou a facilidade, parte pro roubo. E extremamente comum aqui em Linhares. Parte pro roubo da zona rural, parte pro roubo da zona do café, no gado. Isso é muito comum. Dinheiro, né? Para fazer o dinheiro rápido ali. Quando descapitaliza, no caso, então eles acabam adentrando nesses outros crimes nessa outra também. área. Porque para ele a lei não tem mais o significado que tem para o cidadão honrado, digno. O que acontece? Adquirir uma moto que é produto de receptação, adquirir uma arma de forma ilegal também, então começa a invadir o Código Penal todo, né? Começa a invadir e vira aquele crime geral. Gabaritar o Código Penal, né? Bacana. Não saia daí, a gente vai para mais um intervalo e logo menos a gente retorna com mais informações sobre a questão do tráfico de drogas na nossa sociedade. Voltamos com o bate-papo das 6, a quinta da lei, e para finalizar aqui o último bloco, a gente já direcionando a palavra ao Dr. Thiago Cavalcante, a gente gostaria de saber como que está a questão dos homicídios aqui na cidade de Linhares. A gente vê constantemente aí, principalmente nos meios de comunicação, né, que praticamente toda semana acontece algum homicídio, então a gente gostaria de saber como que está a situação de Linhares atualmente. Então, Linhares realmente tem um número aumentado. Não é toda semana, não. Toda semana você me quebra, babava comigo. Mas assim, todo mês tem, tá? Todo mês tem homicídio. Esse mês já todo aconteceram mês tem homicídio. 2, isso? Nós tivemos, nesse mês já tivemos 2. Nós tivemos um mês de setembro, que com apenas um homicídio, quase a gente, pela primeira vez desde que criaram a estatística de homicídio, a gente ia ter um mês sem homicídio em Linhares, em setembro. Mas nos 45 segundos tempo, lá pro dia 30, teve um homicídio. E não nos deu esse prazer de passar um mês sem homicídio. Mas o que acontece? Os números têm melhorado. E inclusive esse ano, nós estamos com 71 do ano passado, nesse mesmo período, contra 57. Então, uma diminuição bem interessante. O melhor ano de Linhares foi em 2016. Com, se eu não me engano, 46 homicídios.
Foi o melhor número desde que a Mas a criação da cada ano estatística. tem diminuído? Não. É inconstante, né? Muito Fica irregular, né? variando, Não, né? de uma maneira geral, você tem uma diminuição quando você observa o gráfico. De uma maneira geral, você tem uma diminuição. Mas, por exemplo, os últimos 2 anos para trás, nós tivemos praticamente a mesma quantidade, que é em torno de 73, 74 homicídios. Esse ano, nós tivemos uma diminuição razoável. Olha, até agora estamos com 57. O ano passado terminou com 74. Então, estamos agora com 57. Então, há sim uma diminuição, eu considero expressiva. Mas a tendência, de maneira geral, é que haja diminuição e a gente espera que a evolução, tanto da polícia, da investigação, como a evolução social, traga essa melhoria, né? E a tendência agora nesse período natalino, né? Os crimes contra o patrimônio aumentam. Agora a tendência é diminuir ou permanecer essa questão do homicídio, né? Existe essa questão da criminologia, né, que fala os períodos do ano, que tem os tipos de crime, né, no inverno, no verão. É bacana essa questão. E aí, doutor Rones, direcionando a palavra para você, quando você estava dentro da Polícia Civil e hoje também, a questão das vítimas e dos agressores, quais são os perfis dessas pessoas, se tem intimamente relação com o tráfico, se não tem, como que a gente consegue decifrar o perfil, né, das vítimas e agressores? Eu diria que grande parte desses 57 homicídios que ocorreram até agora, né, doutor Tiago, estão envolvidos diretamente com o tráfico de droga, porque às vezes são desavença, briga entre grupos rivais, como foi falado aqui, geralmente são jovens, né? Essas vítimas. Tem a questão também quando envolve feminicídio, né? A questão de mulheres, aqui em Linhares também, na nossa região, né? Que é Linhares, Rio Bananal e Soretama, também tem essa questão também. A questão dos agressores, eu gostaria que o doutor Tiago falasse. Qual é o perfil desses agressores? A vítima geralmente é isso, né? São jovens ligados ao tráfico de droga, mas Sim. a questão dos agressores... Como está na prática ali, né? Todo dia, quando a gente fala do tráfico, do homicídio relacionado ao tráfico, que é a nossa maior quantidade de homicídios ainda são esses relacionados com o tráfico, mais da metade dos nossos homicídios são esses relacionados com o tráfico, a gente tem um perfil da vítima e do autor muito parecido. Inclusive muitos menores, tá, praticando homicídio. Muitos menores de 17, 16 anos praticando crime de homicídio. E, por outro lado também, jovens, no máximo 25 anos ali, é a nossa grande quantidade ali, de tanto de infrator como vítima. E temos alguns crimes periféricos também, que são discussões, questões pontuais, muito pessoal que trabalho rural, né? Que tem aquele costume, aos finais de semana acaba bebendo um pouco, os ânimos se exaltam. Então nós temos aqueles crimes chamados crimes de proximidade, né? Crimes que acontecem sem muito planejamento, sem uma perspectiva de prevenção também mais dificultada. Mas a grande maioria dos nossos homicídios são sim relacionados ao tráfico de droga. É por isso que tem que ter um controle sempre constante do crime de tráfico, junto com o homicídio. Bacana. Para finalizar, na sua opinião pessoal ali na prática, opinião do Dr. Rones para finalizar também, essa política de combate, de enfrentamento direto ali com muitas prisões, está sendo efetiva, principalmente na nossa região? Então, a segurança pública ela tem que ser enfrentada de uma forma científica, minha opinião pessoal, né? Tem que se observar os estudos em circunstâncias parecidas com o Brasil, porque também não adianta adotar algo que deu certo num país cujas relações sociais sejam completamente diferentes. País de primeiro mundo que às vezes não... Às vezes são relações... por exemplo, a política de armamento aqui, de liberação do governo anterior, deu muito certo nos Estados Unidos, mas aqui nos Estados Unidos, aqui é o Brasil, entendeu? Se você jogar arma aqui, vão acabar parando na mão de muitas pessoas que não têm condições nenhuma de ter arma. Só para dar mais um exemplo. Então, assim, a segurança pública ela tem que ser enfrentada com muita técnica. Isso é o que eu percebo que há falta. Então, assim, o enfrentamento, o encarceramento é a melhor saída?
há um estudo mostrando que existe sim ressocialização ou não existe ressocialização? Qual é a importância que nós estamos dando, por exemplo, aos nossos presídios? Qual é a influência que um presídio, que um tratamento específico num presídio... Porque vejam bem, segurança pública fora, na área social, dentro da estrutura de segurança pública e também dentro da estrutura prisional. Não existe segurança pública se você não tem o controle dos presídios. E isso está se mostrando muito claro no Brasil hoje. Talvez isso seja a razão para esse abrandamento constante em leis. A percepção do governo, dos legislativos e do judiciário de que a prisão não seja talvez o melhor caminho. Isso não é a minha opinião pessoal propriamente, mas eu estou tentando entender por que tanto abrandamento que a gente vem vendo nos últimos anos, né? Bacana. Queria agradecer então ao Dr. Thiago Cavalcante aqui pela disponibilidade, por ter vindo ao programa e por ter dado a sua opinião pessoal e a opinião prática também, né, com relação à política de combate ao tráfico de droga e a questão dos homicídios também, né, principalmente na nossa região. E agradecer mais uma vez, gostaria que deixasse uma palavra para toda a sociedade aí de Linhares e região e também aos alunos, né, do doutor que estão acompanhando o programa. Comando concurso. Então, quer falar primeiro? Não, pode falar. É uma honra estar aqui, eu agradeço demais o convite, estou à disposição para vir mais vezes. Segurança pública é um tema que gera realmente muita curiosidade e a gente tem que dar esse feedback para a sociedade. Eu acho que é uma obrigação nossa de mostrar o que é que a gente está fazendo. E tem muito trabalho sendo feito aí, muito trabalho árduo. Não é à toa que houve essa diminuição de homicídios. Eu acho que é um trabalho que é feito não só pela Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, PRF. A gente aqui no Norte é muito integrado. As nossas fragilidades, elas são... a gente transforma em força através da união com as outras forças de segurança. E temos feito um trabalho árduo no combate ao tráfico de drogas, na diminuição de homicídio, e as outros colegas também, no patrimônio, violência contra a mulher, que ainda é muito grande aqui também no município. Muito grande, a incidência é muito grande. Isso, é um prazer estar aqui com vocês, e sempre que tiver a oportunidade, quiserem me chamar, eu vou estar aqui para passar a nossa realidade aqui um pouco para vocês. Bacana, muito obrigado mais uma vez, doutor Thiago. Doutor Rones, satisfação mais uma vez em recebê-lo aqui para trazer informações também para a nossa sociedade, e gostaria mais uma vez de que o doutor deixasse uma palavra para a sociedade e para também os alunos que estão nos acompanhando aí nesse bate-papo. A recíproca é verdadeira. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, mais uma vez, estar aqui nesse bate-papo da TV Sim. Dizer que é isso. Tinha essa visão toda na área de segurança pública, agora na advocacia. Mas é importante essa integração que o doutor Thiago falou das polícias, trabalho de inteligência, a participação da população na questão da denúncia tem ajudado bastante o número de elucidação de crimes, né, doutor Thiago? E, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade. Bacana, muito obrigado novamente, doutor Rones. Então, finalizamos aqui mais um Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, e caso não tenha acompanhado desde o início, você tem a oportunidade depois de acompanhar pelo YouTube. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.